Olá, meus amigos. Estamos nessa série sobre como entender as pessoas. Na primeira, nós vimos que o ser humano foi criado para a glória de Deus. Na última, nós compreendemos que existe um adversário enganador e bem como um coração desejoso. Então, temos hoje dois inimigos, um externo e um inimigo interno. E hoje nós veremos por que as pessoas vivem algo que elas não são. Por que as pessoas resolvem fugir, desaparecer, se esconder? Por que o medo paralisa algumas pessoas? Por que quando nós moramos com os nossos pais, nós temos conflito com eles? Por que quando nós casamos existem conflitos? Por que o divórcio existe, é resultado de conflito? Por que as mulheres sofrem na gravidez? Por que a humanidade sofre ao trabalhar? Né? E por que ainda a gente não consegue lidar com a morte? Então, nós compreenderemos hoje, nós estudaremos acerca de 6 defeitos do ser humano que só Jesus conserta. 6 defeitos de fábrica, vamos dizer assim. Todo ser humano ele já nasce dessa forma após o pecado de Adão e Eva. Então, todo ser humano ele já nasce com esses defeitos. E para isso nós vamos olhar para a palavra do Senhor para compreender. Abre aí a sua Bíblia em Gênesis capítulo 3, versículo 7. Eu vou ler os versículos e aí vou mencionando na medida em que nós lemos, ok? Versículo 7, nós lemos o seguinte: naquele momento que Adão e Eva comeram do fruto, seus olhos se abriram. Eles perceberam que estavam nus, por isso costuraram folhas de figueira umas às outras para se cobrir. O primeiro defeito é a vergonha. Adão e Eva, eles perderam a inocência. Eles viviam nus e não sentiam vergonha. E vergonha aqui não é aquela parte bem superficial, bem linha da timidez. Aqui a vergonha é a ideia de eu tenho vergonha de mostrar as minhas vergonhas, eu tenho vergonha de revelar quem eu sou, né? Por exemplo, se a gente estivesse com um grupo reunido e aí cada pessoa tivesse que confessar 3 pecados feios, horrorosos aos seus próprios olhos que você tem cometido e tem lutado. Dificilmente a gente ouviria alguém falar assim, olha, eu estou com desejo de matar alguém. Eu estou cobiçando a mulher do meu próximo, eu tenho inveja do carro do meu próximo, do fulano. Eu estou lutando contra o ódio, eu estou lutando contra imoralidade, maus pensamentos. Talvez a gente ouviria aqueles pecados mais comuns, vamos dizer assim, né? Ou melhor, aqueles mais públicos, no sentido é mais fácil confessar, né? Eu murmuro, eu estou lutando contra a ira. Por que a gente não confessaria aqueles pecados mais feios? Porque nós temos vergonha. É vergonhoso para nós. E aí a gente tenta se ocultar, cobrir esses pecados e essas situações com carros, diplomas, viagens, passeio, Instagram, redes sociais. O casamento está por um fio e a gente diz que está tudo bem. O coração está dilacerado, mas a gente responde que está tudo bem. A família, ninguém consegue mais viver em paz, mas nós dizemos que está tudo bem. As redes sociais mostram que nós estamos tudo bem. Vergonha. Nós temos vergonha de nos expor, de mostrar quem realmente nós somos. O segundo defeito é a fuga. No versículo 8 diz, quando soprava a brisa do entardecer, o homem e sua mulher ouviram o Senhor Deus caminhando pelo jardim e se esconderam dele entre as árvores. Eles fugiram. O pecado é esse rompimento da comunhão com Deus, fugir da luz, fugir da comunhão com a luz. E aí a gente começa a fugir quando a gente para de fazer devocional, meditar na palavra, paramos de participar dos grupos menores da igreja, paramos de cultuar a Deus coletivamente, nós começamos a nos distanciar. Vergonha, fuga. Terceiro lugar, medo, versículo 9 e 10 diz, então o Senhor Deus chamou o homem e perguntou, onde você está? Ele respondeu, eu ouvi que estavas andando no jardim e me escondi. Tive medo, pois estava nu. Adão e Eva tiveram medo do Criador, um Deus bondoso que criou o ar, a água, a sombra, as árvores, os frutos.
Tudo isso para Adão e Eva, tudo isso para a humanidade. Deus não precisa de ar, Deus não precisa de água, Deus não precisa de descanso, Deus não precisa de frutas. Deus fez tudo isso para a humanidade porque Deus é um Deus bondoso. Deus criou uma companheira para Adão, ele ficou feliz, ele falou: essa sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne. O que Deus havia feito de mal para eles, para que eles tivessem medo? É porque eles pecaram. O medo surge a partir do pecado. No versículo 11 até o 13, diz um outro defeito do ser humano, que são os conflitos. Quem lhe disse que você estava nu? Perguntou Deus. Você comeu do fruto da árvore que eu lhe ordenei que não comesse? O homem respondeu: foi a mulher que me deste, e ela me ofereceu do fruto e eu comi. Então o Senhor Deus perguntou à mulher: o que você fez? A serpente me enganou, respondeu a mulher. Foi por isso que eu comi do fruto. Conflitos. Adão, ao ser questionado se havia comido do fruto, ele acusa a sua mulher. E indiretamente ele acusa a Deus. Nós vimos na primeira mensagem dessa série acerca do casamento, né? O propósito do ser humano, do homem e da mulher aqui neste mundo é representar a Deus, e isso envolve o casamento. E nós vimos que o casamento é uma complementação e não uma competição. Mas a partir da queda, em Gênesis capítulo 3, versículo 16, diz, Deus falando para a mulher, diz o seguinte: seu desejo será para o seu marido e ele a dominará. A partir da entrada do pecado no mundo, a mulher tem dificuldade de ser uma auxiliadora idônea. Ela tem dificuldade de se submeter. Ela acha que submissão é uma afronta aos seus direitos. Ela acha que submissão é ser capacho, ser escrava. O ser humano, o homem, ao invés de liderar a esposa em amor, no espírito de servo, ele começa a agir como um dominador. E aí veja os conflitos. Um quer dominar e o outro quer que o seu desejo vai ser contra o marido. E aí o conflito ele começa. Os papéis foram desvirtuados. O homem que deveria ser o líder amoroso e servo da casa se torna um tirano. A mulher que deveria auxiliar, dar conselhos sábios, ela quer questionar e desafiar a liderança do marido. O pecado gera confusão. O pecado gera conflito. No capítulo 4 de Gênesis, nós vemos que Abel é morto por Caim. Eva perde os seus 2 filhos num único dia, um por assassinato e o outro porque precisou fugir. Conflito. Em quinto lugar, nós vemos os sofrimentos. No versículo 16, que nós vimos que o desejo da mulher será contra o marido, também diz que a mulher agora ela vai lutar contra as intensas dores da sua gravidez. Com dor dará à luz. Quanto ao homem, diz: uma vez que você ouviu sua mulher e comeu do fruto cujo ordenei que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Por toda a tua vida terá muito trabalho para tirar da terra seu sustento. Ela produzirá espinhos e ervas daninhas, mas você comerá dos seus frutos e grãos. Com o suor do seu rosto você obterá alimento. A partir da queda agora o trabalho é dificultoso, o trabalho é árduo, o trabalho é um peso, o trabalho é um fardo. Algo que deveria ser feito com alegria e satisfação hoje torna-se um peso. A mulher com muitas dores ao gerar crianças, gerar filhos. Os homens agora trabalhando arduamente e vendo seus esforços irem por água abaixo. O pecado afetou a natureza. Agora a natureza tem uma influência negativa na agricultura. É tão difícil. Você luta contra pragas, efeitos do pecado, sofrimentos. E por fim a morte. No versículo 19 diz que o homem vai trabalhar com o suor do seu rosto, né? Até que volte à terra do qual foi formado, pois você foi feito do pó e ao pó retornará. Morte. Nós vamos morrer. Romanos 6, 23 diz que o salário do pecado é a morte. A morte é uma das coisas mais antigas do mundo.
Só que eu e você, a gente não se acostuma com ela. Nós sofremos quando nós perdemos um bichinho de estimação. Nós sofremos quando nós perdemos um amigo, um familiar, alguém que nós amamos. O ser humano, ele morre e nós vamos morrer. E por mais que a gente tente prolongar a nossa vida, nós iremos morrer. Não devemos antecipar, mas nós devemos ter consciência que ao tentar prolongar, não vai ser uma atitude suficiente para nos livrar desse encontro com a morte. A não ser que Jesus volte enquanto nós ainda estamos vivos. Mas nós vamos morrer. A Bíblia diz que, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. A condenação de Adão é imputada a todo ser humano. Todos pecaram. A pessoa, ao morrer sem o perdão dos seus pecados, sofrerá num tormento eterno. A Bíblia diz que se o nome de alguém não for encontrado no livro da vida, este será lançado no lago de fogo. A pergunta que eu te faço é: o seu nome está no livro da vida? Você tem essa convicção? Você já confessou que você é um pecador e que se arrepende dos seus pecados e que crê no Senhor Jesus? Você crê que Ele te substituiu na cruz? Você crê que Ele ofereceu um sacrifício satisfatório a Deus? Você crê que em Cristo você foi redimido, você foi comprado, seus pecados foram perdoados? Você crê nisso? Lá, quando nós chegarmos diante de Deus, não haverá recontagem, não haverá um momento onde você vai poder usar os seus argumentos e falar: Deus, me dá mais uma chance, porque a chance já foi dada. Diante de Deus não haverá tapetão, diante de Deus não haverá uma segunda instância, não haverá recurso. Teu momento de decisão é agora. Todo ser humano já nasce como pecador e encontrará a morte. Se o seu nome não estiver lá no livro da vida, você não entrará. Porque a Bíblia diz que não entrará nada impuro nessa nova cidade que Deus preparou. Apenas o nome daqueles que tiveram o seu nome escrito no livro da vida, daqueles que creem no Senhor Jesus. Então, nesse momento, como que Jesus resolve esses problemas que nós vimos aqui? Em primeiro lugar, Jesus resolve o problema da nossa vergonha, que foi toda exposta lá na cruz. Colossenses 2, versículo 13 em diante diz: vocês estavam mortos por causa de seus pecados e da incircuncisão da sua natureza humana. Então Deus lhe deu vida com Cristo, pois perdoou todos os nossos pecados. Ele cancelou o registro de acusações contra nós, removendo e pregando-a na cruz. Desse modo, desarmou os governantes e as autoridades espirituais e os envergonhou publicamente ao vencê-los na cruz. Querido, eu quero que você lembre que a cruz revela as nossas vergonhas. Porque se nós fôssemos perfeitos, nós não precisávamos de um Salvador. Nós precisamos de um Salvador, porque nós somos falhos, pecadores imperfeitos, obstinados em nossos pecados. Então, quando Jesus morre na cruz, ele cancela o registro de acusações contra nós. A cruz é um sinônimo de vergonha. A cruz mostra o quão pecadores eram as pessoas que precisavam morrer na cruz. Mas a cruz também revela o grande amor de Deus, que ao nos substituir, tomou o nosso lugar lá na cruz. Então, a partir desse momento, eu quero que você entenda que você não precisa esconder de ninguém quem você é. A cruz já revelou. Não se preocupe mais. Aquele pavor que nós temos, né? Ai, será que alguém vai descobrir? E qual que é o problema se ela descobrir alguma coisa? Nós somos pecadores. Santo é só Jesus, perfeito é só Jesus.
Então nós devemos admitir as nossas falhas, confessar, nos arrepender e não voltar a praticar. Jesus resolve o nosso problema da vergonha ao expor todos os pecados na cruz. Jesus resolve o problema da fuga quando diz que nós estávamos perdidos e Jesus nos encontrou. Lucas 15 diz: se um homem tiver 100 ovelhas e 100 delas se perder, o que acham que ele fará? Não deixará as outras 99 no pasto e buscará a perdida até encontrar? Lembre-se que foi por iniciativa de Deus que nós estamos em Cristo. Ele foi atrás de nós. O Espírito Santo que nos convenceu do pecado. Jesus, ele vai atrás dos fugitivos. Jesus marca o encontro com essas pessoas. Jesus muda o curso de vida delas. Jesus vai ao nosso encontro. E o medo? O medo é vencido com o amor. Esse amor não tem medo, pois o perfeito amor afasta o medo, expulsa o medo. O perfeito amor, o amor a Deus e o amor ao próximo, afasta o medo. Você que está lutando contra o medo, lembre-se, ame a Deus e ame ao próximo. E aos poucos o medo ele vai sendo expulso. Os conflitos, se alguém resolve agir como Jesus, os conflitos eles são resolvidos. Portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. O nosso padrão de relacionamento é Jesus. Bondade, compaixão, humildade, mansidão, paciência, suportar, perdoar, amar as pessoas. Os sofrimentos da mulher, né, o papel do ministério da mulher, ele é resgatado agora na família. Ao invés da mulher olhar para o sofrimento e para a dor, ela vai olhar para a possibilidade de gerar um filho, e esse filho ser um instrumento de Deus aqui nesse mundo de trevas e conduzir pessoas para Jesus. Esse texto que é pouquíssimo mencionado, ele diz o seguinte: mas as mulheres serão salvas, dando à luz a filhos, desde que continuem a viver na fé, no amor, na santidade, com discrição. Então, são condicionais para a salvação da mulher, esse texto está apresentando? São condicionais? A mulher precisa ter isso para ser salva? Não. Esse texto apresenta o ministério da mulher agora. O ministério da mulher está voltado ao seu esposo, a seus filhos. É uma mulher de fé, uma mulher de amor, uma mulher que vive em santidade, uma mulher que não quer ostentar, mas quer viver com discrição, para que Deus receba toda a glória. Ela quer glorificar a Deus com seu guarda-roupa. Mesmo que ela trabalhe fora, não é pecado trabalhar fora. A mulher de Provérbios 31 trabalhava fora. O pecado é você valorizar mais o trabalho do que a sua casa, aí é pecado. Porque o primeiro ministério da mulher é em casa. A mulher sendo uma bênção para o marido, para os seus filhos. Os homens agora vão trabalhar com motivação correta. Eles não vão trabalhar só para ter dinheiro, fama, poder, diplomas. Eles vão trabalhar tudo o que eles fizerem, eles vão fazer de todo o coração como para o Senhor e não para os homens. Veja, Jesus está resgatando, Jesus está transformando, Jesus está redimindo todo ser humano por completo e por fim a morte. Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, quem crê em mim viverá, mesmo depois de morrer. Jesus é a ressurreição, Jesus ele é a vida. Nos versículos 14 e 15 de Gênesis capítulo 3, quando Deus se refere à serpente, ele fala que a serpente rastejará e que o descendente da mulher pisaria na cabeça da serpente, e que a serpente feriria o calcanhar. Ali é um anúncio da vinda de um libertador, da vinda de um salvador, que libertaria Adão e Eva das consequências dos seus pecados. E agora em Jesus não há mais condenação para aqueles que creem em Jesus. Por meio de Jesus, pela fé em Jesus, nós somos declarados justos.
Pela fé em Jesus, nós temos paz com Deus. Então, aquele que crê, que se arrepende dos seus pecados e deposita a sua fé na pessoa de Jesus, naquilo que ele fez na cruz, a culpa é anulada e a justiça é imputada. Quem crê em Jesus é removida a culpa pecaminosa e é imputada a justiça de Jesus. 6 defeitos do ser humano que só Jesus conserta: a vergonha, a fuga, o medo, os conflitos, o sofrimento e a morte. O que nós devemos fazer à luz daquilo que nós refletimos nesse momento? Ame a Jesus, ame a Cristo, veja o que Jesus fez por você. Ele fez algo que você não podia fazer. Ame a Jesus, exalte a Jesus. Ele suportou o castigo que não era dele, por amor a mim e a você. Ame a Cristo, exalte a Cristo, relacione-se com Cristo. Porque através de Jesus nós encontramos propósito, sentido, esperança, paz. Nós podemos viver a cada dia, levantar, sair da cama, sabedores de que nem a morte nos separará do amor de Jesus. Ame a Jesus, ame a Ele, entregue-se a Ele, relacione-se com Ele e compartilhe Jesus. Use os seus recursos para levar Jesus para as pessoas. Chame as pessoas para a sua casa e fale de Jesus. Leve Jesus para o máximo de pessoas que você puder. Acumule tesouros lá no céu, não aqui na terra. Use os tesouros da terra para acumular tesouros no céu. Vamos orar? Ó Pai, muito obrigado, Senhor, pela sua palavra. Muito obrigado por Jesus. Muito obrigado porque nós temos esperança. E ajuda-nos a Te amar de todo o nosso coração enquanto estivermos nessa terra. E levarmos Jesus até os confins do mundo. Ajuda-nos a levar Jesus a quem nós encontrarmos, para que o Seu nome seja glorificado. Abençoe a cada um de nós. É no nome de Jesus, o nosso Senhor e Salvador, que nós oramos. Amém. Que Deus te abençoe, meu amigo. Que Deus te abençoe, meu irmão. E possamos juntos amar a Jesus e torná-lo conhecido a todas as pessoas. Um grande abraço.